Olá, Mentoramers! Bem-vindo a mais um webinar da Mentorama. Hoje a gente preparou um conteúdo super especial para vocês. Falaremos o como e o porquê se tornar um desenvolvedor Python. Mas antes da gente dar continuidade, coloca já aqui nos comentários para a gente se o áudio e a imagem estão chegando aí bacana para vocês. Muito bem, já estou vendo uma galerinha falando que está ok. Boa noite, João Henrique. Boa noite, Lucas. Boa noite, Felipe. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende de Isso qual mesmo. região, né, a gente está falando. Hoje você fala de onde, Felipe? Eu sou aqui de BH, então continuo falando daqui. Muito bom, bacana. Eu também estou no Brasil. Por falar em localização, galera, aproveita agora, que vocês já estão aí animados no chat, coloca pra gente de onde vocês estão falando. Vamos ver hoje como que está sendo o alcance desse webinar da Mentorama. Ontem a gente teve uma galera super animada, galera de Manaus, gente do Rio de Janeiro, seus conterrâneos aí de Minas, teve gente da Rússia, gente de Portugal. Olha só, o Robson está falando de Curitiba, o Lucas do Rio de Janeiro, temos gente de Minas também, o João está lá no Mato Grosso do Sul, Ceará. Que maravilha, pessoal. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Olha só, Sandra está em Campinas, está aqui pertinho. Ana Laura em BH. Gente, então vamos lá. Temos muito conteúdo para passar para vocês. Já adianto desde agora, papel, caneta, pipoca e um refrizinho, porque, ó, o papo vai ser bom. O papo não vai ser tão longo assim, mas eu garanto que quem ficar com a gente até o final vai ter surpresa. Hoje está tão especial, mas tão especial, que a Mentorama preparou uma surpresa para vocês e o Felipe preparou outra. Então, ó, quem fica até o final só tem vantagens aqui com a gente. Quero avisar vocês também que nós temos uma equipe de consultores que estão aqui ativos no chat. Peço para que vocês mandem as perguntas desde agora, do começo, porque ao final do nosso webinar nós temos uma sessão de perguntas e respostas com o nosso expert Felipe. Então, olha só, qualquer dúvida, escreve. A nossa equipe vai separar essas perguntas, então não precisa ficar preocupado de repente, fazer uma pergunta agora no começo e depois vai falar, mas não vão ler, vai ficar esquecidinha lá embaixo. A galera tá de olho, pode escrever. Vamos aproveitar que esse webinar foi feito com muito carinho para todos vocês. Ó, outra dica, não vai ficar gravado. Então, aproveitem que o Felipe vai soltar várias pérolas aqui, várias dicas de ouro, para quem especialmente está buscando se lançar no mercado ou quem está em fase de transição. Então, olha só, eu já vou dar início aqui na nossa conversa no Pra Valer, tá bom? Meu nome é Elisângela, fiquem à vontade para me chamarem de Elis. Eu serei a apresentadora de vocês essa noite. Vocês já sabem qual é o nosso assunto, mas eu não conheço vocês. Já vi uns nomes, já vi as cidades, mas agora eu quero saber se vocês já trabalham na área ou se não estão na área, se desejam fazer uma transição de carreira, ou sou da área, Elis, mas eu estou buscando ali um upgrade, dar uma melhorada no meu currículo. Conta aqui para a gente está super curioso, até para a gente poder direcionar melhor a nossa conversa aqui. Ana, boa noite, me chamou de Liz. Poucas pessoas me chamam assim, mas fique à vontade, pode me chamar assim também. Então, olha só, nós temos aqui o Robson, que é da área de logística, e ele quer migrar para a área de desenvolvedor Python. Ó, pode vir, viu? Pode vir, que essa é uma área muito legal, que está em bastante ascensão. Penso eu, a gente vai trocar essa figurinha com o Felipe já já. Ó, a Maria ainda não é da área. Maria, fala pra gente, você está buscando informações por hobby, você pensa em fazer uma transição, quer fazer dessa área de desenvolvimento em Python a sua carreira, a sua profissão? Divide aqui com a gente. Muito legal, muito legal. Olha o Eric, ele é da área de radiologia e quer mudar. Eric, bem-vindo, esse webinar foi feito para você também. Lembrando, pessoal, que a gente vai trazer ao longo desse nosso bate-papo diversas oportunidades para vocês, tanto para quem já é da área, como para aquela pessoa que está vindo do absoluto zero. Então, a gente pensou em tudo. Hoje a gente aqui vai
conseguir direcionar a conversa para os dois tipos de público. Então, papel, caneta, pipoca, refri e vamos nessa. Combinado? Todo mundo comigo? Show, maravilhoso. Para quem não conhece a Mentorama, galera, em poucas palavras, nós somos uma escola online que viemos com o intuito de revolucionar o mercado de educação à distância. Como assim? Com a entrega desse conteúdo 100% online, trazendo muito mais praticidade para os nossos alunos, que hoje já passam dos 3.000, mas assim, de longe passa, e passa bem, porque a gente tem crescido e ganhado espaço. A galera tem visto que, de fato, o aprendizado da Mentorama é muito prático, ele é objetivo, ele é literalmente mão na massa. Então, hoje, nós já contamos com mais de 40 tipos de programas de ensino em 4 áreas distintas, sendo essas áreas desenvolvimento em games, área de design, área de marketing e também área de programação, que é a nossa conversa de hoje. Lembrando que aqui, nosso formato de ensino, de treinamento, ele é exclusivo, muito prático, e vocês vão ter certeza que a garantia aqui da qualidade, ou melhor, a qualidade aqui é garantida. Então, para vocês terem uma ideia, os nossos mentores, parceiros, trabalham em empresas como Vivo, como iFood, como a PicPay, a Oasis. Então, galera, nós trouxemos uma equipe de peso que vive ativamente no mercado o que eles trazem para dentro de sala de aula. Então, é uma metodologia muito atual, são cases atuais. E é assim que a gente passa o conteúdo para vocês. De fato, coisas atuais. Participando desse webinar, ficando conosco até o final, vocês vão ter um acesso ao nosso mentor, perguntas e respostas. Então, desde já, mandem as perguntas de vocês, que o Felipe vai selecionar junto com a nossa equipe, comigo aqui, as principais para serem respondidas. Vocês ganham também um certificado de participação nesse webinar. Deixar o seu concorrente aí no mercado de trabalho com uma dorzinha de cotovelo, porque você está dando um passo rumo à sua melhoria. Pega esse certificado, posta nas suas redes, marca a gente, marca o Felipe. Vocês receberão descontos de até 60%, mas essas oportunidades só aparecem para quem fica no webinar. E tem aqui um presente que eu já pulei o slide, não quero que vocês leiam, para saber qual é o bônus que a gente vai entregar para vocês. Falando sobre o nosso expert de hoje, é o Felipe Assunção. Galera, eu vou contar aqui um spoiler. O Felipe é um dos nossos mentores do curso do Python do Zero ao Pro. Então, olha só, a gente vai ter hoje o prazer e a oportunidade de conversar com alguém que faz a nossa entrega. O Felipe, ele, além de ser mentor do nosso curso, ele também é professor de um curso de MBA em visão computacional, falei certo, porque esse nome ele é bem complicado. Ele é especialista em gestão estratégica de informações pela UFMG e chega de dar spoiler, eu vou passar a palavra para o Felipe. Felipe, o palco é todo seu e a gente está aqui hoje para te ouvir. Ok, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Já vou então começar a minha apresentação, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então vamos lá. Todo mundo vendo a tela do Felipe? Tudo certo, tá ok? Maravilha. Ok, então hoje começamos a nosso webinar e o nosso tema de hoje é como e por que se tornar um desenvolvedor Python. Uma ótima pergunta. Quero me apresentar para vocês, eu até brinquei agora no chat que a gente tem artistas por ali, então quero te contar um pouquinho dos meus hobbies também. Eu adoro música, tive uma banda por um tempo, a gente compunha, a gente fazia apresentações em parques aqui de Belo Horizonte, e é uma banda muito legal, cheia de amigos muito bacanas. Então a música sempre esteve presente na minha vida. Lá no mestrado é aquela luta, né? Então a gente continua pesquisando, sempre lidando com artigos, escrita, pesquisa, codificação, vários assuntos novos relacionados a Deep Learning, Machine Learning, e o Python tem se tornado um grande aliado para me ajudar a resolver esses problemas que eu pretendo resolver. E na pandemia a gente teve que ficar mais tempo em casa, a gente teve que procurar um certo isolamento, então a gente busquei formas de poder sair de casa com um pouquinho mais de segurança, andando no mato.
então eu comecei a fazer algumas atividades de caminhada na Serra do Cipó, aqui perto de BH, que é um lugar muito lindo, com cachoeiras, dá para fazer trilhas, então foi um outro hobby que eu encontrei ao longo do tempo. E lá em 2013, 2012, eu comecei a fotografar. Essa foto aqui foi lá em Nova York. Foi um momento muito legal da minha vida. Fiz alguns cursos, tive chance de fotografar um pouquinho por lá também. E a fotografia e a arte permeiam a minha vida, assim como a tecnologia. E Bacana. vou contar para vocês agora um pouquinho da minha formação também. Eu sou bacharel em sistemas de informação pela PUC, formei lá em 2010, finalzinho de 2010. Sou especialista em gestão estratégica da informação pela UFMG. Lá em 2013 foi a minha época de formação, junto com o meu início com os estudos de fotografia. E como eu, depois de formar em especialista em gestão estratégica da informação, eu tive esse primeiro contato com a fotografia e passei um longo tempo fotografando também como profissional, não mais como hobby. E aí eu pensei assim, quero continuar os meus estudos com fotografia, talvez tentando linkar algo que fosse relacionado à arte e também à tecnologia. Eis então que eu faço uma pesquisa sobre os programas de mestrado disponíveis e tinha o curso de visão computacional, que lida com imagens, vídeos, em um nível mais computacional. Eu falei assim, acho que eu vou conseguir unir, né, o trabalho com as imagens e com a tecnologia sobre uma outra perspectiva. Só que eu não imaginava que era tão bits, né, tão assim, esmiuçar tão os detalhes. Para quem não sabe, uma imagem é uma matriz, é cheia de números. Então a gente esbarrou nas complicações aí de uma pesquisa que está caminhando para um fim, né? Então essa foi a minha motivação para estar no mestrado. Mas com Python as coisas se tornaram muito melhores. E com o mestrado, então, eu tive a chance de lecionar como professor do curso de pós-graduação em visão computacional. E minha disciplina é chamada de redes neurais convolucionais, que é um tipo de redes neurais mais voltada, então, para deep learning, para resolver problemas que são relacionados à visão computacional, que trabalha com imagens, eventualmente também com vídeos. E aí o meu foco trabalha com imagens. E também nesse percurso de professor, de lecionar, eu fui convidado para ser mentor na Mentorama no curso Python do Zero, em que a gente aprende ali os primeiros passos para que você possa se tornar um programador de Python. Então, a minha principal motivação por estar aqui hoje, por ser um mentor de Python, por ser um professor, é porque, de fato, eu adoro tecnologia, isso faz parte da minha vida, desde que os computadores se tornaram um pouco mais acessíveis, e eu percebi ao longo desse percurso que ser professor também é um gesto de ajuda ao próximo. E o feedback das pessoas e percebendo o quanto que elas cresciam com a minha contribuição me deixou muito motivado em continuar com essa área e continuar com os meus estudos. E eu quero te convidar também a me seguir nas redes sociais. Eu sou o prof.Felipe Assunção, lá no Instagram, e também as redes pessoais, né? O Felipe Assunção aqui com 2 L's, porque não tinha com L só, e também no LinkedIn. Lá no LinkedIn eu posto algumas coisas relacionadas a vagas de trabalho, alguns pensamentos sobre Python, tecnologia, Deep Learning, e aí você pode me seguir lá, que vai ser um prazer a gente se conectar, ok? Dá uns segundinhos para a galera já claro. te achar, printar a tela, anotar. Exatamente, exatamente. Conexões são sempre muito importantes. Eu só quero fazer um adendo aqui, enquanto o Felipe dá um golinho ali na água dele. Talvez vocês estejam estranhando alguns termos, assim, né? Deep Learning, Machine Learning. Calma, que tudo vai fazer sentido ao longo aqui desse nosso bate-papo. A Mentorama está aqui para trazer acesso à informação para todos vocês. Então, ficou com dúvida, quer saber o que significa, não quer aguardar? Pode escrever no chat que a gente para e responde para você, tá bom? Aqui, todo mundo é bem-vindo para fazer pergunta. Vamos lá, Felipe. Isso aí. Bom, então, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar por que aprender Python, nossa principal motivação, um pouco sobre o mercado de trabalho, o que os recrutadores esperam, como a gente pode se preparar, pelo menos dar o primeiro passo
para que a gente possa ser atrativo para conquistar aquela primeira vaga, sobretudo quem está começando, quem está fazendo transição de carreira, acho que é uma boa dica. Quais são os conhecimentos básicos para que você possa entender um pouco de Python e, né, assim, desbravar esse caminho? E também eu vou te mostrar ali um ambiente de programação. Então a gente vai fazer alguns testes para que você hoje mesmo saia daqui já programando algumas linhas de código e entendendo como você pode aí traçar o seu primeiro caminhar, né, com o Python de uma maneira bem acessível, com poucas instalações, sem complicações. Então vamos lá. Por que aprender Python? Então a gente sempre ouve falar. Se a gente digitar no Google por que aprender Python, aí tem palavras-chave como ser simples, legibilidade de código, rico conjunto de bibliotecas, documentação online, comunidade ampla e aplicação em diversos contextos. A gente vai falar bastante sobre o que é ser simples com Python, comparando com outras linguagens. Legibilidade de código é porque a gente tem palavras reservadas nas linguagens de programação. End, for, if, e todas elas se aproximam da língua inglesa. Quando a gente pega um código em Python, a gente lendo de maneira crua, ele se torna mais acessível para que a gente entenda, mesmo que a gente tenha pouco conhecimento com programação. Então a gente chama isso de legibilidade de código, que é também uma facilidade de entender ali o que aquele programa faz. Ele tem um rico conjunto de bibliotecas. No Python, essas bibliotecas estendem as funcionalidades da programação, da linguagem. Então, através dela, você pode ali direcionar o seu nicho de programação. Supondo, eu quero usar o Python para resolver problemas relacionados à ciência de dados. Então, existem bibliotecas específicas que vão te auxiliar na resolução desses problemas. Quero resolver problemas relacionados a tratamento de imagens, vídeos. Então, você pode usar, por exemplo, o OpenCV, que é uma outra biblioteca que estende as funcionalidades do Python. Então, essa disponibilidade de bibliotecas também é proporcionada por essa ampla comunidade que está desenvolvendo, que está envolvida, que está discutindo, facilita com que você tenha mais recursos para resolver problemas, para que você possa usar essa linguagem em diversos contextos. Então, é uma das grandes vantagens de ser um programador Python. Documentação online feita também por essa ampla comunidade que está disponível para resolver problemas, responder suas dúvidas, e você pode aprender Python também acessando a documentação oficial. Né? Então você tem ali a documentação online tanto das bibliotecas e a documentação disponível do Python. E a aplicação em todos esses contextos que eu falei, que a gente vai avançar e aprender um pouco mais agora também. Quem usa Python? Grandes empresas, né? YouTube, Spotify, Dropbox, até a Pixar. Costumo brincar, a Pixar, nossa, não parece que é uma empresa de tecnologia, olhando cruamente, né? Mas tem muita tecnologia, né? A gente fala sobre arte aqui, sobre programas que são desenvolvidos para o back-end, para tudo que funcione de fato. E quando a gente traz essas empresas aqui, eu não estou dizendo para vocês que elas só usam Python. Elas podem usar o Python ali em pedaços de código para resolver problemas específicos, em suas páginas, em determinados departamentos ou para resolução de determinados problemas. Então, o Python é muito amplo para diversas tarefas que essas empresas também utilizam para resolver. Então, a gente pode desenvolver software com Python, a gente pode fazer automação de tarefas. E o que seria automatizar tarefas? Imagine que você tem um conjunto de imagens ou um conjunto de documentos em uma ou diversas pastas em seu diretório ali no seu computador. E aí você percebe que estão todas nomeadas de uma maneira errada, ou que você precisa estabelecer um determinado padrão para que aquilo se resolva e fique de acordo com o que você deseja. Você tem uma escolha, que é fazer isso manualmente e gastando um pouco de tempo, dependendo, até dias se forem muitos arquivos, ou fazer isso através de linguagem de programação. Então, pelo fato de o Python ser uma linguagem simples, legível e fácil de aprender,
esse tipo de tarefa pode ser resolvido de uma maneira mais simples. Então, você pode renomear vários arquivos, você pode fazer uma busca de arquivos ou até palavras, expressões em um determinado banco de dados ou tabelas que você tem no Excel, em outros arquivos, e aí você consegue recuperar ou modificar esses arquivos de uma maneira mais simples. Então, você gasta menos tempo para resolver uma tarefa. A gente tem aí os conceitos de machine learning e deep learning, e traduzindo para o português, é o aprendizado de máquina. Através de um conjunto de dados, a gente pode chamar conjunto de dados, por exemplo, uma tabela. Uma tabela que tem determinadas informações sobre um específico item, como, por exemplo, compra, venda, saídas, né, de produtos de uma loja, e você quer utilizar um algoritmo para que ele entenda sobre as tendências ao longo do tempo de compra e de venda e fazer uma previsão futura sobre as possíveis vendas a partir daquela base de dados. Então você pode utilizar algoritmos que aprendem com dados antigos e façam previsão de comportamentos futuros. Então você divide ali o seu conjunto, né, em treinamento e teste, e aí se você tem no seu conjunto de treinamento o aprendizado, aí você pode medir, ele aprendeu 70%. 80%, 90%. Então ele pode ser um algoritmo bom. E aí no meu teste, mas na verdade não foi tão legal. Aí você pode avaliar se o aprendizado está sendo legal ou não. E aí você vai ajustando esses algoritmos de machine learning. E aqui falando nesse ajustes, nesses algoritmos disponíveis, você não precisa implementar ele do zero. Se você quer trabalhar com machine learning, você pode usar daquelas bibliotecas que a gente falou. Você vai usar bibliotecas específicas, como o Scikit-learning, Keras, o TensorFlow, para trabalhar com Deep Learning e Machine Learning para resolver problemas com Python, sem ter que codificar muito do zero. Você vai utilizar recursos da biblioteca que vão facilitar a sua programação. Ciência de dados, a gente usa o Pandas, o NumPy para também automatizar, facilitar a programação, para analisar esses dados, fazer inferências sobre eles. A gente pode aplicar em robótica, desenvolvimento web e jogos também, como utilizando bibliotecas como Pygame, por exemplo. Então, são muitas aplicações. Agora vamos falar o que é ser simples com Python. Aqui a gente tem uma linguagem de 1900 e antigamente, que é o Assemble. E aqui a gente tem uma quantidade de códigos que é basicamente 34 linhas para fazer apenas uma coisa, dizer um Hello World. Hello World, para quem não sabe, é o primeiro programa que comumente a gente faz quando a gente está aprendendo programação, que é o Olá Mundo, que é simplesmente uma função que imprime essa mensagem na tela. Repara que são 34 linhas e com o Python eu posso fazer em apenas uma. Então só aqui a gente já fala assim, desisto do Assembly, já quero o Python para minha vida, que é muito legal. Mas eu quero te provar que não é só com Assemble, que é muito antigo, mas também com linguagens que a gente utiliza atualmente. Então a gente vai pegar aqui o C, o C++, o Java, o Python, e aqui a gente tem uma estrutura de código que vai imprimir o Hello World, e aqui a gente precisa incluir a biblioteca, a gente precisa abrir uma função que retorna um valor nulo, e então, utilizando essa estrutura, printf aqui no C é uma palavra reservada. O cout também é uma palavra reservada. O system.out.println também é reservado, porque essas palavras têm funções específicas na linguagem. Então repara que enquanto a gente tem toda uma estrutura aqui toda uma estrutura para a gente poder resolver essa impressão, com o Python a gente só tem uma linha. Aqui falta um parênteses. Felipe, o Lucas colocou aqui no comentário assim, uma amiga minha estava programando em Assemble aqui hoje, quase surtei quando vi a tela. Pois é. Lucas, eu acho que além de você, a sua amiga deveria estar nesse webinar agora com a gente. Né? Fica a dica aí, hein? Fica a dica. Anota tudo para você falar para ela depois que tem coisa melhor aí para ela ocupar o tempo, né? Otimizar o tempo. Vamos lá, Felipe. Isso. O mesmo que
essas linguagens, esse exemplo esteja aqui para te mostrar que o Python, ele de repente é mais legível, né? Igual aqui você tem um monte de coisas que podem te confundir, que você fala assim, não, ele só está imprimindo o Hello World. E aí quando você ainda você executa através de só com essa linha sem complicações e vê o resultado na tela, você fica motivado a aprender porque você vê o resultado assim que você executa, sem precisar instalar muitas coisas, dependendo do ambiente de programação que você escolher. Então aqui já é um bom jogo. Mas vale lembrar que assim como a nossa colega estava programando em Assemble, e aqui a gente tem o C, C++ e o Java, isso não significa que você deve desconsiderar as outras linguagens. Quanto mais você souber, melhor para você. Mas o meu objetivo aqui é mostrar que com Python pode ser mais simples. E aí eu quis trazer assim para você, tirar um print de repente, para você saber exatamente, comparando ao C++, ao Java e o Python, qual que as características principais do Python. Então, uma linguagem interpretada, as outras são compiladas. Interpretada, a gente pode dizer assim, que você digitou um print Hello World, aí você já aperta o executar, ele já manda ver na tela. E no Java, no C++, você precisa executar, ele vai gerar um arquivinho que é o que vai compilar e interpretar esse código. Então, assim, é um pouquinho mais, tem uns detalhes a mais para que você possa ter um resultado ali da sua programação. Multithreading, a gente fala assim, vários. Então, é programar em paralelo. Então, você executa um código aqui, executa um código ao mesmo tempo, e ele tem um suporte legal para multithreading. E aqui a gente tem um grande conjunto de bibliotecas, né? Então a gente vai falar isso todo o tempo, que fala sobre inteligência artificial, data science, que são temas muito relevantes atualmente, por isso é muito utilizado para a ciência de dados. O Java, ele tem uma quantidade muito grande de código, comparado com o Python e o C++, e o C++, ele tem 1,5 menos ainda quantidade de código do que o Java. E o Python ele é 3 a 4 vezes menor que o Java para codificar, né? E em termos do Java, tudo que você programa é muito relacionado a classes. Então a gente tem aqui classes, por exemplo, no Java para você imprimir um Hello World, e aqui a gente não precisa trabalhar com classes para poder imprimir, né? Geralmente eles falam com o Python assim, é um pouquinho mais lento por causa dessa questão de interpretar. E o Java ele é mais lento, né, assim, do que o C++. Só que essa lentidão também é relativa, porque se você vai automatizar tarefas, isso não faz nenhuma diferença para você, porque hoje os computadores, as plataformas estão tão automatizadas que de repente esses detalhes assim não influenciam muito ali na sua escolha, né, em dizer que ele é lento. Na minha opinião, por exemplo, ele não é para o que eu faço. Então, eu lembro que quando eu iniciei a minha programação na faculdade, eu errava muitas questões de esquecer ponto e vírgula, parênteses ou essas chaves. E geralmente os compiladores antigos, eles não davam eles não te davam muitas pistas sobre os erros que você cometia. Então você tinha que esmiuçar linha a linha, e se você não tinha colocado antes, quer dizer que você não conseguia ver. E hoje, com a evolução, né, das IDEs, que são o lugar que você codifica, eles já te oferecem esse tratamento de erros mais adequado. Mas o que eu estou te dizendo é que com Python você elimina essa necessidade de colocar essas pontuações no final das linhas de código, ou em alguns detalhes de código, né, em algumas linhas de código, que facilita a legibilidade e também o fato de ser uma programação mais fluida, sem esquecimentos desses detalhes. E aí tem até um meme aqui, né? Você troca o C++ por Python, aí você deixa todos esses itens lá e você é feliz utilizando a linguagem de uma maneira mais legível. Aí, dessa vez, eu trouxe para vocês algum comparativo sobre Java, Python e outras linguagens voltadas para desenvolvimento web. E aqui a gente vê que essas linguagens, JavaScript, HTML, CSS, são linguagens básicas para desenvolvimento web, e isso também são muito populares, mas você percebe que a popularidade do Java e do Python é maior. E ao longo do tempo, a gente está falando aqui sobre um intervalo de um ano. De dezembro do ano passado até agora dezembro, porque eu peguei esses dados hoje.
Então a gente vê que o Java ele tem uma tendência de ser mais buscado, mas a gente percebe muita proximidade com o Python em relação ao interesse das pessoas digitando lá no Google Trends em relação a esses termos. Né? Vale lembrar que aqui a gente tem o Java e o Python são linguagens mais voltadas. É errado, eu ia falar assim para o back-end, mas a gente sabe que a gente. Ok, vamos falar assim para o back-end, e aqui a gente trabalha com linguagens, por exemplo, que também são aqui de back-end, né? Mas quando a gente fala sobre a programação que está aqui por trás dos itens, a gente pode usar o Python para programar um site. Né? Então, é sobre isso. Então, a gente pode usar bibliotecas como deixa eu me lembrar, eu uso no meu curso, vou falar com vocês, que a gente vai falar sobre essas bibliotecas todas relacionadas aqui, que vai ser fácil da gente poder relacioná-las. E aí, quando a gente fala sobre tudo isso, né, machine learning, inteligência artificial, desenvolvimento web, a biblioteca é Django, Django, e tem outras também. Quando a gente fala sobre desenvolvimento web, a inteligência artificial, machine learning, data science são temas quentes, e a gente vê muitas dessas vagas buscando programadores Python. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho e como a gente pode lidar com isso. Primeiro, uma informação legal. Se você pretende migrar de área, se você deseja ser um programador Python, quero te dizer que o salário médio é em torno de R$ 4.446. Para quem está começando com Python, a gente pode dizer que é um salário baixo, seria em torno de R$ 3.000. O salário médio é esse que está aqui, grandão para a gente. E você pode chegar a 8.000 ou a infinito, por que não? Porque aqui é o salário médio relacionado às empresas, né? Que é o site que é o Glassdoor que nos dá isso. Mas nada te impede de ser um desenvolvedor freelancer, de trabalhar numa empresa e fazer seus próprios projetos e ter isso como incremento de renda. Ou até mesmo, se você ainda está atuando numa área que não é de tecnologia, trabalhar em paralelo e fazer disso um complemento. Então, existem possibilidades com a linguagem e você ainda incrementar a sua renda e ter um trabalho também fixo como programador, enfim, e ganhar um bom valor. Aí aqui a gente tem outra fonte, que é no vagas.com, e a gente pode dizer que um salário para quem está começando é 2.166, salário médio 4.130, muito próximo do 4.446, né, e em torno de 7.000 a 8.000 reais. E basicamente aqui ele já dá uma pista para a gente que é bastante utilizado para desenvolvimento e manutenção. Aí tem palavras-chave como web, portais, que é voltado a esse desenvolvimento, e depois a gente vai ver quais são as áreas que mais utilizam Python, para você de repente, para ser um norte para uma boa escolha, para que você seja melhor direcionado em qual área escolher, por exemplo. Já está aqui, então 49% é desenvolvimento web, combina, né, com o que está aqui. Então a gente tem aqui 49% para desenvolvimento web e 43% para análise de dados, machine learning. Todas essas palavras a gente já disse, né, ao longo aqui desse início, e tem todas essas outras aplicações que você pode utilizar. O legal do desenvolvimento web é porque caminha muito com essa possibilidade de você vender sites também como um freelance, não estando exatamente vinculado com uma empresa. Outro ponto também, vale lembrar que com a pandemia você tem a necessidade, na verdade as empresas têm necessidade de virtualizar os seus negócios. E a porta de entrada para captação de clientes e descrição e apresentação dos serviços prestados pelas empresas é geralmente um portal, um site na web, em que você organiza esse conteúdo. E você pode utilizar o Python para isso e vender um conteúdo, né, um site como esse para empresas e faturar com isso. Então são bons itens. E por que não pensar em análise de dados que traz lucro para a empresa? E as empresas são cada vez mais inteligentes, percebendo que dados, entender o comportamento do cliente, quais os tipos de compra, qual o perfil dele e como ele se relaciona com a empresa pode trazer muito valor. E possíveis vendas, né, fazendo com que o cliente despeje mais um valor ali para o que a empresa tem para oferecer.
Ó, deixa eu só te fazer uma pausa. O Vitor fez uma pergunta que eu achei sensacional. Para trabalhar na área, é necessário ter faculdade ou fazer um curso como o da Mentorama já nos insere no mercado de trabalho? Felipe, eu conto ou você conta? Ah, mas você que sabe, mas o que a gente vai contar para vocês é que a perspectiva de trabalhar com Python é muito legal, porque você hoje, como eu sou muito acadêmico também, eu costumo sempre valorizar a, o percurso acadêmico, mas se você buscar no LinkedIn, você vai ver vários relatos de pessoas que estão começando, que fizeram o curso e se dedicaram e conseguiram seu primeiro job seu primeiro emprego, sem ter uma faculdade. Então, a primeira coisa primeiro, né, formação. Você precisa se formar, entender o que você está falando, porque assim você vai se tornar atrativo para as empresas. E o que você precisa de fato é isso, entender o que o mercado está precisando, se tornar atrativo com formação, e nós da Mentorama podemos te ajudar com a programação em Python, ajudando você a quebrar a barreira com a linguagem, e depois aprender a se vender nas redes sociais. Então, assim, você pode conseguir mesmo sem ter uma faculdade. Então é um bom, inclusive. Pegando o gancho aí de aprender a se vender nas redes sociais, a gente também te ajuda com isso. Massa, Mas bom. para saber mais, ó, acompanha a gente aqui que estamos nem na metade ainda. Tem muita coisa boa por vir. Por isso que eu falo, quem se dedicou a participar do webinar aqui com a gente ao vivo, fica até o fim. É só coisa boa para vocês, hein? Jéssica, portfólio é super importante. Muito importante. Muito importante. Demais, demais. Bora, Felipe. Desculpa ficar te interrompendo. Sem É problema. porque eu vejo a galera no chat, eu quero responder na mesma hora, assim, sabe? Sim. Né, mas é muito legal a interação do pessoal, todo mundo é super bem-vindo a interagir, que torna o nosso momento ainda mais interessante, mais criativo, todos são muito bem-vindos. Então, quando a gente fala sobre esse percurso, eu inclusive quando entrei na graduação, um longo tempo, foi em 2007 quando eu entrei, imagina, o YouTube ele talvez estava começando, a gente falava sobre Orkut e sobre fóruns, então a gente tinha menos fontes de informação para lidar com essas dificuldades iniciais de uma linguagem que na época eu aprendi o C++. Então, hoje, fazer um curso como o da Mentorama, ele facilita com que você tenha uma compreensão sobre lógica de programação, que você consiga entender sobre os passos para o funcionamento de um programa. E quando você chegar numa graduação, se você optar por ela, você já vai ter quebrado uma barreira inicial e ter mais facilidade com os termos e tudo mais. Então, o conhecimento ele é sempre bem-vindo, independente se é uma graduação ou um curso de formação profissional. Então, assim, super indico, tá? E você pode, sim, conseguir um emprego com um curso como o da Mentorama. Então, mas para isso você precisa se preparar, dedicar, entender que gasta-se um tempo para que você entenda os conceitos. Nada de ansiedade. Então, primeira coisa, aprender a se vender nas redes sociais, a partir do conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo. Você precisa mostrar o seu trabalho. Mas se eu não sei nada hoje, então, amanhã, se você começar hoje programando, alguma coisa você vai ter para mostrar amanhã, por exemplo. E a gente vai ver sobre isso no finalzinho da nossa aula. Mostre seu trabalho através de sites, no GitHub, em redes sociais, network. Se você quer uma abordagem mais profissional, você utiliza o GitHub, o LinkedIn, para divulgar ali o que você tem feito com a programação. Redes sociais e o network, a gente fala sobre marketing pessoal, sobre como você se apresenta e como você. Isso tem muito a ver com a sua personalidade, soft skills, hard skills, tudo se mistura aí no que você tem de melhor para entregar para as pessoas. Então, o portfólio é atraente, eu costumo pensar assim: programei, e aí eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Então, o portfólio ele pode ajudar o recrutador oferecendo um caminho para que o recrutador entenda qual é o seu conhecimento. Ele não esmiuça todo ali e procura o que esse cara sabe de fato, o que essa menina sabe de fato. Com um portfólio organizado, ele já entende ali linearmente o que você foi capaz de produzir. O GitHub também te ajuda nisso, quando você coloca lá tudo que você produziu em termos de código. Então, descrevendo adequadamente, com os títulos adequados, fazendo uma boa página ali no GitHub, ajuda também o recrutador a entender um pouco sobre o seu perfil de programador. Faça projetos.
E aí você tem que entender que quem está começando, não adianta ficar ansioso novamente e fazer um grande projeto com Python. Comece com projetos pequenos. Eventualmente você pode pensar que não é relevante colocar um print Hello World. E ok, eu também concordo que não seja. Mas ao longo do tempo, dos desafios, você pode ir armazenando no repositório do GitHub os exercícios do nosso curso da Mentorama, dos exercícios que você busca em livros, porque mostram um movimento. E ao longo do tempo, aquele conjunto de códigos, eles também fornecem blocos de códigos que compõem outros programas. Então você tem esse reaproveitamento e no final você consegue montar esses recursos a partir da prática em pequenos projetos, em pequenos exercícios. E então é preciso que você escolha pequenas batalhas para que você possa vencer, não uma grande batalha, porque à medida do tempo em que você vai batalhando e vencendo esses desafios, você é capaz de batalhar, de vencer desafios maiores. É como passar de fase. Você passa primeiro numa fase, venceu o primeiro desafio, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Aí você chega no chefão. O chefão é o grande projeto, que é a sua grande batalha, e que aí de repente vai ser o momento que você vai para o mundo conseguindo o seu primeiro job aí com Python. Então, o que eu disse para você, o resumo é isso daqui. Conta no GitHub, pequenos projetos, atividade. Você pode participar em comunidades como Facebook, Reddit, fóruns. Lembre-se sempre, quem não é visto não é lembrado. De repente você tem aí um colega que é super bom em programação, mas ele fica muito na dele e não mostra seu trabalho. E de repente você que está começando, mas está aí divulgando, mostrando, as pessoas estão entendendo que você é um programador. Então você precisa mostrar. E de repente você pode até ter uma oportunidade melhor. Então você precisa mostrar, entender que você está disponível, para que o recrutador entenda que você está disponível e você conquiste o que você deseja. Network é tudo. Né? Não adianta saber só, você precisa conversar, precisa se colocar à disposição, se conectar com pessoas da área. Assim você também consegue uma oportunidade. Fazer cursos online. Hard skills, soft skills. Hard skills é muito do que a gente está falando sobre fazer um curso de Python e trabalhar tudo que envolve tecnologia. E soft skills lida com a sua capacidade de resolver problemas, a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, de proatividade, de como você interage nesse meio e como você se dispõe a resolver problemas, como você fala sobre si mesmo. Então você precisa também, à medida que você desenvolva a programação em Python, que é o que a gente está falando, também se torne uma pessoa melhor, porque ninguém gosta de gente desagradável, mesmo que você seja um especialista. Então você precisa aí trabalhar os desafios que você precisa suprir para que você se torne uma pessoa melhor e também tanto nas soft skills quanto na hard skills. As duas coisas precisam andar juntas. E aí eu quero perguntar para vocês, gostaria que vocês digitassem aí no chat se vocês já fizeram uma entrevista em Python e como foi essa entrevista. Se porventura vocês tiveram que codificar ao vivo, se vocês só apresentaram um currículo ou tiveram que apresentar também um código. Se geralmente eles fizeram questão de uma formação acadêmica ou se quiseram mais uma experiência do mercado ou até mesmo não exigiram nenhuma experiência. E uma pergunta sempre que eu busco responder, se a idade importa. Aí eu quero instigar a vocês a discutir sobre isso. E também, será que a gente precisa saber tudo sobre Python? Porque quando você vai imergindo nesse mundo pythônico, você percebe que você vai falar sobre banco de dados, inteligência artificial. E um bom profissional de tecnologia, ele entende sobre esse contexto. Mas não se desespere. Você precisa focar em um determinado assunto e à medida que você encontra o seu caminho, tem a sua oportunidade de trabalho, você participa de um contexto em que você aprende as palavras-chave para a resolução de um problema do seu trabalho e você imerge junto à sua equipe e fica mais fácil de você entender o que você está resolvendo, no que você está trabalhando. Então, esse conjunto de formações, né, tecnológicas, ele vem também ao longo do tempo, à medida que você aprende tecnologia, escolhe um nicho de aprendizado, como Python, por exemplo. Boas plataformas para um programador é o Stack Overflow, que sempre que você tiver uma dúvida, provavelmente você vai jogar lá no Google e você vai cair nesse site, em que é um fórum de
programadores muito popular, em que muitas das dúvidas iniciais estão respondidas por lá. Você também pode colocar as suas dúvidas, e no GitHub, que é a principal plataforma em que você coloca o seu código, o seu repositório. Então, à medida que você codifica, você coloca o seu código nessa plataforma e você pode acessá-lo não só no seu computador, mas em um outro computador também, o que torna mais acessível, né, para você ter acesso ao seu código. E aí, o que o povo me contou? Eles tiveram que codificar ao vivo? Então, a maioria não, ainda não. Tem gente que está aqui caminhando, dando os primeiros passos, mas em entrevista ali no Pra Valer, ainda não. Então, galera, quem aqui quer ter a oportunidade de ter uma prática assim, mesmo que no modo demo, né, demonstrativo, de um desenvolvimento em Python? Se a gente der uma acelerada aqui, talvez a gente consiga mostrar para vocês aqui ao vivo. Então, acompanhe. Flávio, já está vindo do zero também? Você está no lugar certo. Você com certeza está no lugar certo. Hoje vamos mostrar para vocês um pouquinho de como iniciar com Python fazendo algumas linhas de código. Então fica aí até o final para a gente poder quebrar esse gelo aí com Python e você começar a programar hoje mesmo. Então, esses são tópicos importantes que sempre cai para que a gente pergunte, e a questão da idade, não se prendam a isso. Volte lá naquele assunto que a gente falou, mostre o seu trabalho, mostre domínio, apresente seu portfólio, que se você é capaz de resolver problemas, você será recrutado. Então nisso que você tem que focar. O Paulo acabou de colocar aqui nos comentários. Tenho 48, fiz uma entrevista e não foi técnica. Focou em meu conhecimento, não tenho graduação e acabei de ser contratado na empresa. Parabéns, Paulo. Mostrando pra gente que, já caiu por terra a barreira de idade, já caiu por terra a barreira de graduação. Então, assim, nós queremos na área de TI, né? Exato. Nós queremos empresas que tenham atitudes como essa que contratou o Paulo, que contrate devs iniciantes e que entenda que programadores que estão começando são uma ótima alternativa para que eles desenvolvam a cultura também da empresa, que aprendam ali os primeiros passos também, partindo do que a empresa realmente necessite. Então, assim, a gente precisa de empresas como essa que contrataram o Paulo, né? Então é muito legal. Então é isso. Eu acho que é o caminho que o Paulo exemplificou aí pra gente. E aí, eu também convido todo mundo a printar essa tela, porque uma coisa que falta para muitas vezes, quando a gente está resolvendo os problemas, é em questão a quais projetos a gente vai resolver. Então, pequenos projetos são esses aqui que eu estou te apresentando. Então, eles não são projetos gigantes. Então, pode ser uma ótima referência para que você busque como resolvê-los. Então, aí já colocando esses códigos aí no GitHub, já pode ser um ponto de partida para você. Prepara o print aí, galera. Printa aí. Vamos lá, vamos caminhando. Agora, pensando no LinkedIn. Aí eu separei aqui uma proposta de requisitos, né? Um requisito de uma empresa que contrata um desenvolvedor Python. Então, repara que os conhecimentos necessários aqui são conhecimentos básicos da vida de um programador, que são algoritmos, estruturas de dados, programação orientada a objetos. Todos esses itens aqui a gente tem no nosso curso Python do Zero, também no Python Pro. Ferramentas. IDE é o que a gente usa para codificar, como Visual Studio Code, trabalhar com Git, controle de versões, GitHub. Quer dizer, eu digitei um código hoje. Semana que vem eu digitei outra coisa e fiz um bracinho desse código, né? Uma vertente desse código. Então, eu tinha uma versão primária e uma versão secundária. O Git, ele me ajuda a controlar essas versões e até retornar para a versão anterior, caso tenha dado tudo errado na minha segunda versão. Então, controle de versão. Plataforma, ambiente de programação. Convido a todos os programadores também a aprenderem Linux, porque é super interessante para que você aí se familiarize com os itens de tecnologia. Mas hoje você vai ver que você não precisa do Linux e nem mesmo precisa de um sistema operacional, mas não precisa ser dependente desse ambiente, desse sistema operacional para programar totalmente, porque tem outras ferramentas que te possibilitam isso também.
Cada sistema operacional tem suas dependências, então geralmente o Linux, por ser um software, um sistema operacional livre, também ele é bem visto para os programadores e geralmente é às vezes mais fluido em algumas bibliotecas. Então convido todos também a aprenderem juntamente com Python ou Linux. Anaconda é também um ambiente de desenvolvimento em que você pode utilizar, e o debugger é uma forma para que você entenda ali os erros que estão ocorrendo, e você passe linha a linha por código para que entenda se o seu programa está executando de maneira correta. Machine Learning, então aqui é o tema principal, né, que você então focou no nicho, que é o problema de Machine Learning para a resolução de um problema de visão computacional. Então aqui já é um foco. Também a gente tem um módulo de Machine Learning lá no curso Python do zero. E quais são as bibliotecas? NumPy, SciPy, Scikit-Learn. E ao longo do tempo, quando você vai conhecendo cada uma dessas bibliotecas, que não é no dia para a noite, ok? Não é do dia para a noite, você vai entender que, primeiro, eu aprendo Python, as estruturas básicas. Depois, eu vou entender um pouquinho sobre cada uma das bibliotecas. E como é que eu entendo? Posso ir na documentação oficial dela. Então, NumPy, quais são os códigos que fazem determinadas coisas que são recursos do NumPy? O SciPy, Scikit-Learn me dá itens, estruturas de dados relacionadas a Machine Learning, por exemplo. Pandas, para a gente trabalhar com data frames, tabelas, OpenCV para trabalhar com imagens, dentre outros. Então, essas bibliotecas vêm ao longo do tempo, à medida que você aprende o básico da programação. Depois, as habilidades técnicas adicionais, aí são um pouquinho mais avançado, como trabalhar com GPU, que é aquela programação multithread, em paralelo, né, também, que você utiliza uma placa de vídeo para acelerar o processamento, visto que aqui a gente está trabalhando com um problema de visão computacional que geralmente utiliza recursos gráficos que exigem maior processamento, como que podem ser supridos por um hardware, como uma GPU, que é uma placa de vídeo. E dentre outras coisas, né? Aqui, geralmente, eles podem pedir muitas outras coisas, mas se você conseguir suprir esses conhecimentos básicos, já é um grande caminho que você vai traçar aí com o Python. E aí, a Elis, ela vai contar para a gente como a Mentorama pode facilitar esse processo para você, não é isso mesmo, Elis? Exatamente isso. Na verdade, Felipe, a gente já falou aqui, né, por que escolher o desenvolvimento em Python, falamos também sobre mercados de trabalho, mas assim, se você puder trocar em miúdos para a gente, o que, que faz um desenvolvedor Python? Em pouquíssimas palavras. Eu adoro essa pergunta porque a vontade que eu tenho de falar assim, quase tudo. Eu só não falo tudo porque é complicado. Mas quando você deseja resolver um problema de programação, você vai procurar assim, Python resolve isso? Muitas das vezes você vai perceber que sim. Então, o Python é bom para desenvolver softwares, desde aqueles que exigem uma interface com o usuário, que você faz uma entrada de dados e tem um retorno, aplicativos web, como e também jogos. Aplicativos web quer dizer sites, desenvolver para web, jogos, análise de dados, problemas de machine learning. Então, é muita coisa legal. Se uma pessoa se aprofunda, né, nessa parte de desenvolvedor de Python, ele pode trabalhar como um cientista de dados também? Claro, inclusive na Mentorama também tem esse curso de cientista de dados. Falo muito da Mentorama, mas é porque é o nosso universo de hoje, né? E combina perfeitamente com o que a gente está falando. É atual. Não é uma questão de marketing, né? Só apenas, né? Mas assim, a gente quer que vocês estejam conosco, né? No aprendendo Python, e também ciência de dados, mas é porque a Mentorama pensou nessa necessidade do mercado e você pode usar do Python como a sua ferramenta básica para analisar dados. E pensando nisso, a Mentorama desenvolveu até o curso de profissão, que tem o SQL, o Python e também cientista de dados, e que combina muito com isso. Então é muito legal. Ó, vou chegar lá. Aqui eu vou passar super rápido, porque você
já trouxe da sua apresentação falando que assim, o mercado sim está aquecido, temos diversas vagas, o salário inicial é muito bom. Eu vi no chat uma pessoa falou que ela foi contratada recentemente com outras 9 mulheres para trabalhar com o desenvolvimento de Python. Então, assim, home office de diversos lugares do país. Agora, você também já tinha falado para a gente que é possível fazer trabalhos como freelancers. A gente consegue, nessa posição, né, obviamente dominando ali uma segunda língua, fazer trabalhos de home office para o exterior, prestar serviços para empresas no exterior? Com certeza. A gente deve pensar, né, que esse cenário atual ele nos possibilitou expandir os nossos horizontes. E a profissão de tecnologia da informação ela cresceu muito. E a gente sabe que o Brasil ele tem, aí eu já estou falando tecnicamente também, pensando em outras áreas, mas o nosso real ele é mais desvalorizado, o que torna atrativo para que empresas que pagam, que são da Europa e, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, a recrutarem profissionais que dominem a linguagem e pagar por eles. Ou seja, você pode trabalhar numa empresa internacionalmente, em home office, e ter um bom ganho. Então, a programação ela pode te proporcionar isso. Pense que a programação é uma linguagem universal, não é? Então, Exatamente. Um chinês está programando Python, eu também estou. O mesmo fork que ele usa é o mesmo fork que eu uso. Então, é muito interessante romper as fronteiras. Bacana. Então, olha só, já adiantando, né? O Felipe já tinha dado um spoiler aqui para vocês. Dentro da Mentorama, a gente criou um programa de profissão, desenvolvedor Python. Mas calma, galera. Lembra que eu falei no começo? Hoje aqui a gente vai falar tanto para quem quer vir do zero, como para aquela pessoa que já tem algum conhecimento e quer fazer apenas um upgrade. Aqui eu vou dar um foco maior, porque eu vi, pelo que vocês me disseram no chat, que tem muita gente vindo do zero. Então, assim, pense, em 15 meses você está apto a dar aquela virada de chave na sua vida. E esse é o tempo que dura a nossa formação. Não significa que você vai levar todo esse tempo, que vamos combinar, é pouco, né? A gente já está mais do que isso trancado dentro de casa por conta da pandemia, para dar essa virada na sua carreira. Aqui tem 3, mas na verdade a gente liberou um 4º curso para vocês dentro deste programa. Nele você vai poder criar o seu portfólio, vocês vão ter ajuda para achar um emprego, como eu já tinha cantado a bola para vocês lá atrás. Nós contamos com um centro de carreiras. Nada mais é do que vocês recebendo orientações ao longo do período do curso de vocês conosco, com uma especialista em recolocação e colocação no mercado de trabalho. Então, aquela ajuda para preparar o seu currículo, vocês vão ter também acesso a workshops exclusivos que são fechados apenas para os nossos alunos. Então, imagina, hoje a gente já está entregando um conteúdo magnífico aqui para vocês, sem custo algum. Quando você se torna um aluno, vocês terão mais disso, com aquele grupo que compõe ali a sua turma. Então, é sensacional. Esses workshops também acontecem várias vezes ao ano. Vocês vão fazer defesa de projeto, projetos reais, tá? Vocês vão ver mais para frente que tem oportunidades reais. Tivemos alunos contratados, inclusive, no momento de defesa desses projetos. Então, é assim, é uma consultoria individual que vocês vão receber. De fato, todo o apoio necessário para que vocês se recoloquem no mercado de trabalho. Além disso, nós contamos com o nosso laboratório. Gente, nada mais é do que literalmente a mão na massa. É a prática. Vocês terão o seu mentor, os seus tutores, avaliando o trabalho de vocês. Então, pensa que vocês estarão assistidos do começo ao final da formação conosco. Uma coisa bem bacana que a Mentorama também decidiu trazer para cá é parar e analisar o cenário, tanto nacional como mundial. O mundo está naquela, vai, não vai, retoma, não retoma. Uma coisa a gente sabe, a gente não pode ficar parado e perder as oportunidades que o mercado está nos trazendo, como o Felipe acabou de mostrar, de diferentes fontes, como o mercado está aquecido. Então, a gente pensou o seguinte, vamos facilitar o acesso à educação. Vocês vão investir apenas 5% do valor total da sua formação e só vão retomar os pagamentos depois de 6 meses. Aí, muitos de vocês devem estar se perguntando assim, mas Elis,
E se em 6 meses eu ainda não tiver como retomar? Olha só, galera, a partir de 4 meses, vocês já têm capacidade de se lançarem no mercado adentrando em posições júnior. Isso quer dizer que a Mentorama te economiza muito tempo. Você não vai entrar como estagiário, tão pouco como um trainee. Você já entra como júnior. Lembra lá da média salarial de R$ 4.500? Isso pode acontecer se vocês já estão aptos a partir de 4 meses. Pode acontecer antes, pode acontecer depois. Galera, são oportunidades reais. O mercado está carente de profissional capacitado em instituições que sejam atuais, né? A gente sabe, quem já vem da área, que muita coisa mudou de quando a gente se formou lá atrás, 10, 15 anos. O que importa é trazer uma metodologia atual que vai trazer essa garantia desse retorno para vocês, de logo se colocarem no mercado de trabalho com salário maravilhoso. É isso que a gente faz. Agora, quem gosta de presente aí no chat, fala eu, digita eu. A gente decidiu presentear os 5 primeiros que fizerem a inscrição no curso hoje, durante esse webinar. Aproveitando esse espírito natalino, temos de brinde para os 5 primeiros outro curso de igual valor ou inferior. Você pode doar esse curso para alguém, você pode dar aquele boost ainda maior no seu portfólio, no seu currículo, fica a seu critério. E como é que vocês vão fazer, então, para poder garantir isso para você, esse bônus? Vai aparecer na sua tela um botão. Eu vou pedir para que vocês cliquem nele agora, junto comigo, que eu vou mostrar para vocês como é simples garantir essa oportunidade, garantir este desconto. Galera, olha só. Na minha tela apareceu nome, e-mail e telefone. Vocês só precisam preencher isso e colocar aqui. Garanta aqui o seu desconto. Vejam, não tem nada de lugar para colocar dados de cartão de crédito, informação de pagamento. Agora você não está comprando absolutamente nada. Pode clicar despreocupado. Elis, o que acontece quando eu clico nesse botão? Você vai ter acesso para conversar com a nossa equipe de consultores. Eles estão esperando vocês para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao curso. Inclusive, a grade completa. Tem gente que vai me perguntar assim, Elis, mas o que mais vocês têm a oferecer dentro desse curso? Clica no botão, conversa com a nossa equipe, garante o desconto, não se preocupa que você não vai comprar absolutamente nada agora. É só você aproveitando as oportunidades que o mundo está te trazendo. Hoje aqui ao vivo nesse webinar. Lembrando que condição diferenciada, tanto para aquela pessoa que está na transição, que está vindo do zero, como para aquela pessoa que quer um curso mais específico, o desconto maior é válido hoje durante o webinar. Então, não perde tempo, corre aí e clica. Vocês já viram que é super fácil o preenchimento. Agora, olha só, falando sobre o programa em si, né? Nós já falamos que são 4 cursos que compõem esse nosso... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, só para trazer, assim, um leve spoiler para vocês. Então, vocês vão aprender o Python do zero ao Pro, desde a parte de introdução, a estrutura de dados. Vocês vão também ter acesso ao curso de cientista de dados. Lembra que a gente falou? Aqui a gente também te traz mais esse curso, mais essa capacitação. Além, é claro, do SQL e conhecimento de programador universal. Gente, que isso é básico, a gente precisa ter. Aqueles nomes, assim, estranhos, aquelas coisas doidas, tudo isso a gente entrega para vocês dentro desta formação. Elis, quero ter acesso à grade completa. Como é que eu faço? Você clica no botão e a nossa equipe manda isso para você. Você vai descobrir na íntegra todo o nosso currículo. Então, aproveita a oportunidade, corre e clica lá. E para vocês conhecerem, assim, o trio sensacional de mentores que vocês terão neste programa, temos o próprio Felipe, que está aqui conosco hoje, nesse webinar. Temos também o Rafael Calisto e a Ana Laura. Galera, é um trio de peso. Ó, eu aconselho vocês, printem a tela, depois vão buscar as redes que são profissionais top, top, top do mercado. De fato, a gente foi buscar, assim, os melhores, a nata para entregar para vocês. Então, aqui, Python do zero ao Pro, SQL, conhecimento de programador universal
E cientista de dados, que a gente decidiu, assim, de última hora, liberar para a galera, mas só para quem está aqui hoje nesse webinar. Então, clica nesse botão que está aparecendo para você. Depois que você fez a sua formação, você vai ficar craque, sua expertise. Galera, aprender a usar as bibliotecas, que o Felipe acabou de falar aqui, algumas para vocês, fazer o teste de código, gente, a questão de automação, tudo isso vocês vão dominar, desde a parte de escrever os códigos, entender tudo sobre ali o World Wide Web, o famoso www. Então, olha só, muita coisa boa vocês vão dominar. E para vocês entenderem como é que funciona o processo de aprendizado aqui dentro, gente, é tudo muito simples. Primeiro, a gente traz para você aulas com qualidade, assim, magníficas. São aulas produzidas em 4K, qualidade de estúdio, tudo de ponta para vocês. São aulas online, lembrando que vocês podem ter acesso no momento em que vocês decidirem o que for mais cômodo e mais confortável para vocês. Nem só de teoria a gente vive, aqui é muita prática. Teve aula teórica, você parte mão na massa, você vai fazer atividades e, na sequência, você vai receber feedbacks dos seus mentores. Esse feedback, ele vem assim, sob medida para você. Daqui a pouquinho eu conto como ele acontece. E ali, você já sabe que você vai fazer a defesa do seu projeto de conclusão de curso. Projetos reais, bem similares ao que a gente tem no mercado de demanda. A gente traz para dentro da sala de aula e você vai ali tocar esse projeto para fazer a sua defesa na nossa banca virtual. Então, basicamente, você vai pegar um projeto, vai trabalhar em cima dele, vai ganhando experiência prática, na prática, mão na massa, e ali, quando você termina, você pega esse projeto e adiciona no seu portfólio. No começo da nossa conversa, uma colega colocou ali no chat, o portfólio é muito importante, sim, é. Então, você já começa a construir o seu portfólio desde o momento em que você está fazendo a defesa do seu projeto. Então, é tudo muito prático. Olha só, lembra que eu falei que vocês recebem todo um suporte? Vocês vão lá fazer atividade, vão postar na plataforma, o seu tutor, o seu professor vai te dar um feedback por vídeo, por texto, por áudio. Então, você vai saber exatamente o que precisa melhorar, o que ficou muito bom e o que tem que ser corrigido sob medida. Então, não é nada daquele negócio feito genérico, de qualquer jeito, para aquela galera, sabe? Aqui é tudo sob medida. O cuidado que a Mentorama tem em tratar cada aluno da sua forma única, como vocês são, né? Cada um na sua individualidade recebe o seu feedback do seu tutor. Fora isso, a gente também tem acesso a uma comunidade. A gente trouxe isso na apresentação do Felipe e eu quero reforçar aqui. Hoje, ter uma comunidade é sinônimo de não desistir. Fica muito mais difícil você abandonar a jornada no meio do caminho quando você tem ali pessoas que estão indo na mesma direção que você. Ali você vai ter um momento para conversar, dar dicas para outras pessoas, pegar dicas com outras pessoas, fazer networking, dividir ali as suas dores, as suas conquistas. Então, vale muito a pena vocês interagirem nessa comunidade. Até porque é assim que a gente aprende mais rápido e melhor. Então, vou reforçar aqui os privilégios com vocês. Lembra aquelas orientações que eu disse que ao longo do ano vocês têm com a nossa consultoria de carreira? Está aqui novamente falando para vocês. Além dos workshops, que são 6 que acontecem ao longo do ano, aquele grupo exclusivo fechado para os nossos alunos, obviamente, cada um dentro do seu curso, cada um dentro da sua área, o laboratório, que você pode, inclusive, desenvolver seus próprios games ali, fazendo a utilização do Python, e as consultas ao vivo que vocês têm com os mentores de vocês. Então, ó, isso é mais do que motivo para vocês tomarem essa atitude de clicar no botão e entender com mais profundidade junto da nossa equipe. Lembrando, sem nenhum comprometimento financeiro agora, só confia na tia. Vai lá, abre a tela, nome, e-mail, telefone, conversa com a nossa equipe de suporte, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eli, terminei tudo. O que acontece agora? Certificado. Você vai ter, assim, quando você colocar no seu currículo um certificado de uma formação da Mentorama, pode ter certeza que muitas portas se abrirão. Seu currículo, a gente vai te ajudar você a criar assim um currículo top, além da gente buscar as melhores vagas que combinam com o seu perfil. Então,
tudo para que você se lance no mercado com muita segurança. Lembrando que isso não vai acontecer só ao término, tá? Tem gente que consegue colocação aí com 2, com 3, com 4 meses. Basta você se empenhar no seu aprendizado, usufruir de tudo que a Mentorama tem para te oferecer. Se eu tiver que resumir a nossa jornada, está aqui basicamente em 7 passos. Você vem, tem a teoria, você vai lá, faz a sua atividade, recebe o feedback do seu tutor, você vai poder fazer aqueles seus treinos no nosso laboratório, lembrando que ele é virtual, vai fazer ali o seu projeto de defesa de curso, vai ter a questão da orientação na nossa central de carreiras, ajuda para se recolocar ou se colocar no mercado, todo o suporte que a gente tem para te oferecer. Então, é uma trilha muito fácil de ser seguida. Por que eu estou falando que é fácil? Porque aqui vocês estão tendo um acompanhamento. Então, galera, clica ali no botão, vocês já viram minha tela, eu vou mostrar mais uma vez para vocês como é simples garantir esse desconto especial que a gente está trazendo para vocês hoje nesse webinar. Clica no botão, vocês vão ser direcionados para essa tela, preencham com o seu nome, com o seu e-mail e com o seu WhatsApp de preferência. Se não tiver WhatsApp, não tem problema, a nossa equipe te liga. Ao clicar em Garanta Aqui o seu desconto, vocês estarão automaticamente dando um passo rumo à sua evolução profissional. Então, olha só, galera, com acompanhamento, com orientação, fica tudo muito mais fácil. Tem muita gente perguntando qual é o valor. Elisa, eu já vi ali na outra tela, tem os valores, não sei se é para mim, ó. Refrescando a memória. O que a gente está entregando para vocês hoje, para quem está vindo do zero, é um pacote com 4 cursos e não apenas 3, como vocês estão vendo aqui. Vem o Python do Zero ao Pro, vem o SQL, vem o Conhecimento Universal do Programador e também vem o curso Cientista de Dados. Além dos bônus, como eu já mencionei para vocês, que tem a assistência na central de carreiras, o workshop, o laboratório, a comunidade. Gente, é muita coisa mesmo. O investimento é de R$ 7.800. Felipe, quem trabalha na área, mesmo como júnior, tem condições de pagar um curso desses, de investir num curso desses? Olha, se a gente pensar que são agora 4 cursos, se a gente pensar que o salário de um programador júnior, a média é 4.400, então tá pago, não tá? Tá pago. Só que assim, a Mentorama foi além. Para quem está aqui, eu já falei lá no começo, e palmas para vocês que estão acompanhando a gente até agora, firmes e fortes, nós temos uma condição especial de 60% de desconto nesse nosso programa que engloba os 4 cursos. Mas esse desconto só é válido para quem está no webinar. Por isso que eu vou falar mais uma vez. O botão está na sua tela, clica nele e garante o desconto. Eu tenho certeza que conversando com a nossa equipe, a gente vai conseguir chegar aí num denominador comum. Vai ficar bom para todo mundo, porque a gente está aqui para facilitar esse acesso. Então, olha só, esse investimento ele vai cair, ele vai despencar para 3.120. Um mês do seu salário você já pagou seu investimento. Elis, também não é assim. Tá bom, parcela em 12 no cartão de crédito. Molezinha. Elis, não tem o cartão. Não tem problema, a gente pensa em tudo. A Mentorama está praticamente sendo uma mãezona aqui para vocês. Então, olha só, vocês podem parcelar em até 24 vezes de menos de R$160. Ô, Felipe, vamos falar da vida pessoal agora, né? Minha, sua, da galera que está aqui no chat. Black Friday, Shopee, Shein, iFood. Quanto que a gente não gasta por mês com coisas que a gente não precisa? Vai muita grana, né? Eu fico pensando, estacionamento de shopping aqui em BH, R$20. Aí você vai pegar 2 pratos para comer. E aí, não prato, né? Mas a comida que tem. Sim, e aí você vai, quando você acha, você fala assim, o dinheiro realmente se foi nesse dia. Aí você percebe que temos coisas que a gente poderia... tem o supérfluo e o necessário, né? E eu acho que o necessário, nesse caso que a gente está apresentando aqui, ele vai te trazer mais retorno, então é legal. Exatamente. Cá, respondendo a sua pergunta, Cá, os cursos da Mentorama são 100% online? Posso cursar morando no exterior? Sim, 100% sim, muito sim. Tudo online para trazer praticidade para vocês.
Vitor, você me perguntou aqui, esse outro curso grátis para os 5 primeiros é qualquer outro de nossa escolha? Sim, desde que ele seja do mesmo valor ou um valor inferior. Tá na dúvida? Clica aí no botão, conversa com a nossa equipe que eles vão falar para vocês, inclusive, quais são os outros cursos que vocês podem combinar para turbinar o currículo de vocês, tá? Então, assim, se é a oportunidade que vocês estavam buscando, toma aqui oportunidade. E como é que isso é possível, né, da gente fazer esse parcelamento? Ó, já vou contar logo na sequência. Lembra que eu falei lá no comecinho, oportunidade para quem está vindo do zero ou para quem já quer dar uma turbinada no currículo? Muito bem, aqui a gente tem hoje 2 opções, então, para vocês, e fica a critério de vocês escolher o que fica mais cômodo. De repente, você até quer fazer uma formação maior, mas ainda não está no momento adequado, a gente entende. Então, vocês têm 2 escolhas. Ou vocês optam pelo programa completo com as 4 formações, tendo o investimento de até 24 de 158, ou vocês pegam apenas o curso Python do Zero ao Pro, que também está com 50% de desconto e as parcelas caem para R$ 103. Mas vamos combinar que a diferença é pequena em vista das oportunidades que você pode ter. Mas, se você já é uma pessoa que atua na área, que busca só um conhecimento adicional, de repente você já é um programador com conhecimento em outra linguagem, tá tudo bem também. Tem a opção do Python do Zero ao Pro. Então, aqui, tô na dúvida, Elis, clica aqui, conversa com a nossa equipe. Lembra que clicar no botão é de graça, não paga nada, você não se compromete com nada, você só dá mais um passo rumo à sua evolução profissional, né? Para quando for lá no shopping, pagar o estacionamento, pagar sorrindo, não se preocupar, porque você ganha bem o suficiente para isso. Dependendo, pode até ganhar em dólar, né? Se você descola aí um trabalho bem bacana para uma empresa no exterior, então, ó, galera, é sucesso, hein? É sucesso. É possível a gente fazer essa flexibilização, porque a gente tem parceria com 2 empresas de crédito estudantil. Então, assim, é tudo muito simples, sem burocracia. A gente ajuda vocês nesse processo do começo ao final. Basta que você seja pessoa física maior de 18 anos e a gente senta para conversar e faz isso acontecer, tá? Se eu fosse vocês, eu não perdia mais tempo. Até aqui já tá, tipo, ok, né? Já podia terminar aqui, dar tchau para vocês, só que não, porque o Felipe ainda vai trazer mais um conteúdo, ó, super vitaminado, no modo speed. Então, galera, tô dando um tempinho para vocês anotarem, entenderem, clicarem no botão. Felipe respirar, tomar uma aguinha, mas quando ele voltar, ele vai ligar o modo turbo. Então, ó, vamos acompanhar o ritmo. Vou relembrar mais uma vez. Paga agora 5%, o restante você retoma só daqui 6 meses. Muita facilidade para você dar mais esse passo rumo à sua evolução. Eu até vi algumas pessoas, né? Na verdade, o Paulo colocou ali no comentário: galera, tem um curso no YouTube gratuito, muito bom, show, sensacional. Todo conhecimento é válido. Tudo aquilo que a gente aprende, ninguém tira da gente. Agora sim, vamos combinar. Se você está em busca de profissionalização, quando você tem um acompanhamento adequado, a mentoria adequada, você chega no seu destino com muito mais praticidade e assertividade, sem contar a velocidade. Porque quando a gente vai sozinho, a gente fica assim, né? Sobe, desce, vai, vem. Aí você tá lá, de repente, no YouTube, vendo um vídeo, aí do lado vem aquela sugestão, você vai, se distrai, vai. Então, é assim. Válida a dica, mas se a gente está aqui em busca de evolução profissional, vem para o lado profissional da força. Vai funcionar muito melhor, tá bom? Glenda, meu receio com curso sem professor ao vivo é questão de ter que ser autodidata. Não sou muito, aprendo melhor com explicações mais presentes. Glenda, olha só, conversa com a nossa equipe, você vai entender como é que funciona. Não tem nada desse negócio de ser autodidata, não. A Mentorama te dá mentoria, é acompanhamento do começo ao final. Você não vai ficar solta, largada, não. Lembra que eu falei que até feedback por vídeo você recebe, te chamando pelo nome, o professor olhando assim no teu olhinho? Então, ó, conversa com a nossa equipe, clica aqui que você vai entender melhor como funciona isso, tá? Ó, vou colocar de novo na tela o botão para você. Corre lá, Glenda. Glenda, e quem mais ainda não clicou, tá esperando o que para clicar? Que não clicou ainda? Felipe, fala para essa galera clicar no botão. Bora clicar, gente, bora aprender. Vamos juntos. Muito bom, muito bom. Paulo, você fez uma pergunta agora para o Felipe, eu vou marcar aqui, a gente coloca ela nas
perguntas e respostas, tá bom? Fica aqui com a gente. Antes da gente iniciar perguntas e respostas, o Felipe precisa trazer para a gente a parte final da apresentação dele. Sabe ali o supra-sumo? A gente guardou para agora. Lembrando que, ficando até o final, tem certificado, tem presente do Felipe, tem presente da Mentorama, tem muita coisa boa. Se a gente conseguiu, a gente já está com 1h20, será que a gente consegue aquela prática no modo acelerado, Felipe? Quem aqui topa ficar uns 5 minutinhos a mais? Levanta a mão, fala eu. Isso aí, vamos tentar lá. A gente vai correr, bora. Bom, nessa parte da nossa apresentação, a gente já vai responder também algumas perguntas que foram feitas ali no chat. Então, qual que é o conhecimento básico que você precisa para desenvolver em Python? Lembra daquela vaga de emprego ali no LinkedIn? Ali é uma ótima ferramenta para a gente ter um norte sobre o que a gente precisa entender. Primeiramente, só confirma para mim se a tela está compartilhada certinho, se todo mundo está visualizando. Show, conhecimento básico, vamos embora. Perfeito. Então, assim, rotina de estudos. Então, primeiro que você precisa ser um bom estudante, você precisa se organizar. O que acontece? A gente tem opções de cursos gratuitos, mas a questão da Mentorama é que ela tem um acompanhamento ali com um mentor muito próximo de você e uma comunidade que está ali vivendo as mesmas questões. Então você tem essa motivação, esse suporte, e você não caminha sozinho, tem as suas dúvidas respondidas, então você tem esse apoio, facilita mesmo aí para que você possa aprender e não estando sozinho, né? Torna o seu aprendizado mais fluido. Com conteúdos também que são direcionados, então aí aqui eu tenho algumas sugestões para você. Dedicação de aproximadamente de 2 horas diárias. Não deu para estudar hoje? Beleza, mas amanhã faça um esforço para você criar disso um hábito, porque tudo que a gente deseja de verdade, a gente precisa ter constância. Então a gente precisa fazer todos os dias um pouquinho. Então, seleção de materiais complementares, é interessante sim que você veja outros vídeos, outros livros, mas que você foque ali em resolver aquele conteúdo que já está ali separadinho, mastigadinho ali para você. Resolver exercícios da área, participar em diversos fóruns, conhecendo também o seu estilo de aprendizagem, para que você entenda que, de repente, você pode sim levar um pouquinho mais de tempo para aprender, outras coisas você pode aprender mais rápido, outras coisas um pouco mais de tempo. Entender se você é mais visual, mais auditivo, se você prefere ler, se você gosta mais de ter uma explicação mais pessoal. Então você precisa se conhecer nesse aspecto, e tem testes online para conhecer o seu estilo de aprendizagem. Só digitar assim, teste estilo de aprendizagem. E aí você pode fazer esse teste para ver se você é mais visual, mais de auditivo, mais de fala, de escrita. Tudo isso pode te ajudar a ter um caminho mais fluido no aprendizado. De novo, sempre o network por aqui. Sintaxe básica, variáveis, operadores, tipos de dados, condições, trabalhar com erros, repetições, listas, dicionários, trabalhar com arquivos e operações sobre strings. Tá? Essa imagem também a gente tem na internet, se quiserem tirar um print agora é o momento, aperta aí um print para você selecionar isso aí. Agora, um outro ponto também é se você quer estabelecer uma rotina de estudos, tem uma expressão que é Python Roadmap, que é um mapa de aprendizado com itens, né, como se fosse isso daqui mesmo, mas você segue uma linha que pode te ajudar também a ter um percurso mais agradável no aprendizado. Principais bibliotecas. Aí aqui a gente falou de maneiras isoladas ao longo da apresentação, aí eu estou te contando aqui de uma maneira mais direcionada. Lembra que a gente falou sobre Web, Django, Pyramid, Bottle, Flask, são bibliotecas relacionadas ao desenvolvimento web. E muitas pessoas perguntam sobre Java, JavaScript e Python. Primeiro, o JavaScript, ele não é a mesma coisa que Java. O JavaScript é uma linguagem relacionada ao desenvolvimento para front-end. Front-end é aquilo que, vamos dizer assim, que é o que aparenta mais para o usuário, que é a face ali do site. E no Python a gente também pode desenvolver para web, mas a gente está programando o back-end, que é a parte ali que geralmente o usuário não vê, que é a estrutura de funcionamento do site, onde ele pode preencher o conteúdo por trás, e o front ele trabalha com o que é apresentado para o usuário. Então, geralmente você pode trabalhar com esses recursos de front e back em conjunto, né? Sendo que o Python ele serve para desenvolvimento web, para também aplicativos de celular, com bibliotecas específicas também.
E quando você trabalha com desenvolvimento de interfaces, aí tem outras bibliotecas como o WXPython, o tkinter, e numérico científico, SciPy, NumPy, Pandas, desenvolvimento de softwares, dentre outros. Então tem tudo aqui também. Convido vocês a tirarem um print disso para nortear vocês quanto a um nicho, de repente, que vocês podem pesquisar, porque vamos supor que você hoje tem uma inclinação à programação web. Então já pesquisa aí sobre o Django, Pyramid e Bottle, né, para você escolher qual que é o melhor. De repente está falando muito hoje sobre o Django e Flask. E se você quer aplicativos para o desktop, aí certamente depois que você desenvolver o back-end, aí você vai se preocupar com a interface do usuário, aí provavelmente você vai passar por essas bibliotecas, e aí de repente os mais populares, Tkinter e o PyQt, e outros mais relacionados à análise de dados, né, que a gente já falou aqui também. Então, começando a programar. Legal, pessoal. Uma vantagem super bacana do Python é que se você aí digitar aí na sua Play Store ou na Apple Store Python, você vai perceber que você tem aplicativos que você pode programar sem precisar de um computador super potente. Então você pode fazer algumas linhas de código e testar as primeiras funcionalidades básicas da linguagem. Mas aqui vale lembrar que são processamentos que não exigem de uma GPU, de um grande processamento. Mas você vai conseguir evoluir aí na sintaxe básica da linguagem, como estruturas de dados, repetições, condicionais, impressão de conteúdo, criação de listas, que a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Então fica aqui uma dica. E quando você pensa também, vou utilizar aplicativos. Então você pode pegar um tablet, de repente, com seu teclado, e trabalhar, desenvolver Python através de um aplicativo e com o tablet levando só um pouquinho, até no ônibus de repente, né? Então você pode usar esses recursos. E aqui, e a gente falou aqui sobre aplicativos, então você está usando um tablet, um celular, para poder desenvolver. E aqui a gente já está falando de um desktop, né? Um computador, que, como eu estou vendo vocês, né, no monitor, que tem uma CPU grande e que tem o seu hardware que vai nos permitir programar com mais recursos, com maior poder de processamento. Então aqui eu tenho as IDEs mais populares, é uma pergunta muito comum que os iniciantes em Python fazem, em programação em geral. Então o Visual Studio Code é o primeiro, e aqui a gente tem uma interface do Visual Studio Code. Qual que é a vantagem dele? Essa métrica por aqui, ela é mais relacionada à questão da escolha de uma IDE, mas não só no universo pythonico, mas no universo de programação em geral. E o Visual Studio Code, ele é interessante por isso, porque você pode programar em diversas linguagens nessa IDE. Então, quando você clica, você tem o Visual Studio Code instalado, aí quando você clica nesse ícone aqui, você pode digitar aqui Python, e geralmente já tem aqui o interpretador Python, que é o que você precisa para que a sua ideia entenda a linguagem que você está digitando, e aí você instala esse módulo, ou até mesmo um pacote que já tem todos os recursos relacionados ao Python, e aí com um clique você já instala tudo que você precisaria para programar o básico com Python. Sendo que, se você vai trabalhar com, lembra, né, aquelas outras bibliotecas que a gente falou, aí você precisa instalar essas bibliotecas separadamente e formando o seu ambiente de programação. E então, tem o Visual Studio Code, ele tem essa vantagem de você também digitar aqui outros módulos, como C++, e nesse mesmo sistema você pode digitar, por exemplo, no meu trabalho de mestrado, eu trabalho com Java, C++, C e Python. E aí eu uso o Visual Studio Code também, porque é mais fácil de eu migrar entre esses ambientes. E as outras? Mas aí você tem dúvida. Eu trabalho com Visual Studio Code, mas eu não gosto muito da interface. Então, sem problemas. O caminho aqui é que não existe um melhor, um 100% bom em tudo. A ideia é que você, com posse dessa lista que é um norte, você baixe cada um desses editores de código, de texto, e que você possa experimentar qual que é aquele mais agradável para você. Sendo que para o Python, eu diria para você ter um direcionamento maior no PyCharm,
também no Visual Studio Code e no Spider, também no IntelliJ, enfim, são muitos. Mas esses que eu falei, eu acho que é legal, para vocês terem uma boa experiência. O Anaconda, ele está disponível nesse site. E ele, na verdade, é um conjunto de ferramentas que te possibilitam trabalhar com Python. Então aqui você tem o Jupyter Notebook, e ele tem uma estrutura de código que a gente vai ver que é muito parecido com o Google Colab, que eu vou te apresentar agora. Tem o Jupyter Notebook dentro do Anaconda. Repara que o Anaconda ele me dá vários recursos para trabalhar com Python, que é o PyCharm também, tem o Spider, que são outros IDEs que eu posso escolher dentro do Anaconda para trabalhar com a programação. E outros recursos aí para análise, visualização de dados, entre outros. E agora eu quero te contar sobre o Google Colab. Aí tinha uma pergunta no chat falando, olha, eu preciso de um bom computador? Então eu já provei para você que seria ótimo, é sempre bom ter um bom computador, mas aproveito para você que é possível dar os primeiros passos com o aplicativo, com o seu celular. E agora, com o Google Colab, você tem um serviço do Google. Te convido a permanecer aqui com a gente, mas também digitar, se possível, aí no Google, Google Colab. Você vai usar a sua conta do Google e você vai perceber que existe um framework, uma plataforma para que você possa codificar em Python. E essa plataforma ela é uma plataforma em nuvem, ou seja, ela vai estar disponível para que você acesse pela internet. Então você pode usar o seu tablet, o seu celular, seu computador para acessar aquele código, né? Então, em vários lugares. Você também pode compartilhar esse link com a equipe. Então, você pode fazer essa equipe para desenvolver determinadas coisas. Então, permite a criação e compartilhamento desse notebook, salvar ele na sua própria máquina. E você não precisa instalar, como, por exemplo, a gente falou sobre as IDEs, então você e as bibliotecas ali de uma maneira um pouco mais complexa, que depende do sistema operacional, e tudo converse muito bem. Então você aqui só vai precisar instalar as bibliotecas que não fazem parte do Google Colab, mas muitas delas já fazem parte, principalmente aquelas que envolvam análise e visualização de dados, que é o Pandas, o NumPy, e trabalhar com visão computacional, como o OpenCV, Scikit-Learn, se eu não me engano também. Então tudo isso já vem embutido, então só de não ter que instalar isso já é um grande passo. E o melhor, ele conta com uma GPU free, ou seja, ele tem um hardware disponível para você, sem que você precise comprar uma placa de vídeo, ou seja, você pode fazer processamento, um grande processamento utilizando o recurso ali do Google. E aí tem uma versão Pro e uma versão free. Mas para o que a gente precisa fazer, essa free já está muito bom. Então aqui tem a descrição para vocês, né, em tempo de execução, por exemplo, grandes processamentos de dados, né, igual na minha pesquisa, tem casos que eu preciso de mais de 24 horas de processamento. Então nem sempre o Google Colab ele vai servir para determinadas aplicações, mas é uma alternativa, ok? E aqui está o ambiente, eu vou mostrar para vocês. Aí eu já separei, deixei tudo já separadinho para vocês, e aqui a gente digita Google Colab, a gente clica por aqui, que a gente clica em novo notebook. Aí o novo notebook, aí vai aparecer uma estrutura como essa, que eu já tinha iniciado por aqui, e aqui você pode, por exemplo, dar um nome para o seu arquivo. Aí vamos supor que seja teste, ou que seja Mentorama, como já estava. E aí você começa dessa forma. Nesse caso, lembra que a gente falou no Anaconda que o Jupyter Notebook se parece muito com o Google Colab? Então, ele tem essa característica de de trabalhar com código e texto. Ou seja, ele parece com um caderno. E um caderno, o que a gente faz, né? No nosso caderno como esse daqui, a gente escreve nele, a gente pode colar figuras, a gente pode desenhar, colocar até algumas cores, né? Então a gente, basicamente, de uma maneira simples, a gente tem aqui o trabalho com texto, que é numa linguagem Markdown. Então aqui, vou colocar um título. Markdown, por exemplo, aí tem algumas características como uma hashtag, que ela corresponde a um título. E depois eu posso escrever qualquer coisa. E aí ele já vai aparecendo
dessa forma aqui para mim. E depois eu posso colocar um código. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro bloco de código, nós temos a importação das bibliotecas. Então, eu posso usar esses recursos de texto para ir explicando o que eu vou fazer no meu código. E à medida que o meu código é executado, eu posso ir fazendo uma análise desses dados que foram apresentados por ele. Lembrando que com o Python a gente pode recuperar dados, a gente pode gerar gráficos, tabelas e fazer uma análise num conjunto só. É diferente de uma tela apenas como numa IDE, apesar de que no Visual Studio Code a gente também tem aquelas extensões que imitam também esse aspecto do notebook, mas é diferente de uma tela completamente preta em que a gente não possa escrever ou explicar sobre o código. Então ele é muito utilizado, esses notebooks, para aprendizado. Essas são bibliotecas que já estão disponíveis aqui no Google Colab, como eu já disse para você. Eu vou provar que elas estão disponíveis porque eu só vou importá-las. Então, para importar uma biblioteca, eu uso NumPy, Pandas. Cada um desses importes é uma biblioteca diferente. Vou rodar. Então, o meu código está executando em tempo real. Como não deu nenhum erro, então tudo ok. Temos aqui um xzinho, né? Tudo certo. E aqui, a gente já vai começar a trabalhar com o conceito de declaração de variáveis e de atribuição. Então eu fiz uma brincadeira aqui que eu chamei uma variável com um nome, e que ela recebe um valor, é um valor de string. String é texto. E para a gente colocar uma string, um tipo de dado texto dentro dessa variável nome, coloco aqui aspas, pode ser simples ou duplas. E aqui eu coloquei Felipe, vírgula, porque eu quero fazer uma brincadeira de imprimir um conteúdo total. Então, Felipe, bora fazer o curso Python do zero ao Pro. Eu estou te convidando. E aqui a gente vai fazer uma operação de concatenação. O que é concatenar? Eu vou unir o conteúdo dessa variável nome com o conteúdo dessa variável texto, mas aqui nesse conteúdo eu também vou colocar um espacinho, porque eu preciso disso daqui. Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu vou imprimir esse conteúdo. Aí se eu tirar esse espaço, aí ele colou, né, depois da vírgula. Então eu posso concatenar e fazer a impressão dessa variável, mas eu também posso fazer esse print assim, ó, que é o primeiro programa que a gente fala, que é o Hello World. Então, se você quiser, de fato, só trabalhar com o Python, fazer seu primeiro programa, que a gente chama de primeiro programa, é iniciar o seu notebook e fazer um print Hello World, que é o nosso primeiro código. E aqui eu já te contei sobre atribuições de variáveis e até concatenação. Esse sinal aqui de mais, ele não é uma operação matemática numérica, né? Mas ele está ali juntando o conteúdo dessas duas variáveis aqui, que tem um formato do tipo string, né? E agora a gente vai pensar agora em trabalhar com tipos de dados que é do tipo inteiro. E depois também a gente vai ver o comportamento do tipo de dados que é float. Então, o tipo inteiro são esses números que são divisíveis por exemplo, 25 dividido por 5, aí é 5, 5 é o número inteiro. Agora, se eu pegar o 25 e aí eu tenho uma dízima, né, 1.66666, isso daí é um número do tipo float. Então, a gente já falou sobre strings, inteiros e float. E aqui eu fiz uma brincadeira de fazer uma atribuição de dados. Então, aqui eu chamei minha variável 1, recebe o valor 25, que é um inteiro, e a variável 2 recebe o valor que é o número 15. E aqui eu quero fazer como se fosse uma calculadora. E aqui eu já coloco aqui uma opção que recebe, né, essa variável opção, OP, recebe o formato string, que é a divisão, e eu vou usar esse termo aqui para comparar. Então, se, por exemplo, poderia ser uma soma, ou poderia ser uma subtração. Então, vamos lá. Se eu escolher
se meu OP é igual à soma, aí eu vou fazer esse resultado. O resultado da soma é variável 1 mais variável 2. Então, 25 mais 15. Felipe, você consegue aumentar um pouquinho a tela? Claro, sim. Que bom que você me perguntou. Já ficou ótimo, já ficou ótimo. Sim, os colegas. Obrigada. Então, agora, só para ficar mais claro para todo mundo. Isso. Então, voltando aqui, a gente está falando sobre. Agora a gente vai usar muita coisa aqui, ó, que é condicionais. O que é condicional? A gente fala assim: se você tem esses requisitos, então o programa vai fazer aquilo, tá? Então, e aí, quais são esses requisitos? Ele vai comparar se é o que tá, o que foi proposto aqui. Então, eu desejo que a minha operação que eu quero executar é essa. Então, se o meu OP é igual à soma, então aqui, ó, ele não vai executar a soma porque ele é subtração. Então, se o OP é igual, e aqui repare que não é um igual só, porque aqui ele recebe, aqui ele compara. Então, aqui a gente já está usando um comparador. O que seria um diferente? Seria algo como isso. Mas nesse caso aqui, para o nosso programa funcionar, tem que ser igual, comparando. Então, se OP é igual a subtração, ele deve imprimir o resultado da subtração é variável 1 menos variável 2. E assim sucessivamente. E depois, no finalzinho, eu saio das condicionais e vou para o programa finalizado. Então, vamos testar se funciona certinho? O resultado da subtração é 10. Então, vamos lá. 25 menos 15 é 10. Então ele calcula certo. Repara que essas funções matemáticas básicas, elas já estão ali no Python. Então você não precisa de instalar uma biblioteca a mais para fazer essas operações básicas. E aqui a gente está trabalhando com comparador, agora vamos falar sobre multiplicação. Multiplicação 375. Então 25 vezes 15. Beleza. Então repara também que a gente falou aqui sobre operações matemáticas, os operadores são como a gente utiliza mesmo na vida, né? O vezes a gente coloca um asterisco, divisão como barra. E depois programa finalizado. A gente também poderia utilizar um for, um loop, para poder repetir isso e fazer como se fosse um jogo. Quantas vezes você quer calcular, né? E colocar como entradas, por exemplo, o valor dessas variáveis para se tornar mais dinâmico, interagindo com o usuário e não fazer uma pergunta, por exemplo, qual o valor da variável 1? Qual o valor da variável 2? Armazena, e aí qual operação você quer? Multiplicação. De certa forma, a gente já fez isso, né, de uma maneira mais crua, e para você ver o funcionamento, e que a gente já tem um programa que não é nada complexo e que a linguagem é muito próxima, legível, né, para o que a gente precisa fazer. E enfim. Sim, eu assim, achei isso muito, muito, muito bacana. A galera no chat também tá aqui, só tô vendo a galera trocando informações, estão super curtindo. Galera, ó, mais 3 minutinhos a gente já vai liberar para quem ficou até o final os presentes, o certificado. A gente já está caminhando, a gente sabe que estourou o tempo, mas é um flow muito gostoso ficar aqui com vocês. A gente se empolga falando. Bom ver que vocês estão aqui com a gente, né? Quem aí tá curtindo aí, ó, levanta a mãozinha, fala eu. Quem vai postar esse certificado para deixar a concorrência com aquela dorzinha de cotovelo, fala eu, que a gente já está caminhando para o final aqui, hein? Boa, Maria, super curtindo, isso aí. Bom, e aqui, só isso daqui já seria o suficiente para que você já tivesse aí conceitos bem básicos assim do Python, né? Já percebeu que dá para fazer alguma coisinha sem instalar muitas coisas. E aqui já vem outro conceito que é muito interessante para usar Python, que aqui a gente imagina que você tem, vamos falar assim, a estrutura de dados aqui é lista. E aí a lista, ela imagina que você tem um caderno e você está anotando nomes nesse caderno. O seu caderno chama pessoas e você está anotando os nomes João, Marcela, Airin, Juliana, Maria e Felipe. Todos eles, como são o tipo de dados é string, eu posso usar aspas duplas ou simples, ok? Mas poderia colocar também um valor qualquer, como se fosse um inteiro. Mas vamos trabalhar com texto, porque é o objetivo da nossa lista relacionar essas pessoas.
Então aqui a gente já tem a estrutura de dados para criar essa lista, ok? Nossa lista de pessoas, nosso caderninho. E aí eu vou usar aquele método de repetição. Então eu quero percorrer cada posição dessa lista. E a gente vai pensar essa lista como posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5. Mas quantos elementos nós temos? Nós temos 6 elementos, correto? Então, aqui eu vou considerar que para cada pessoa na minha lista que tem esse nome, eu quero imprimir cada uma delas. E esse for, ele percorre cada uma dessas etapas, até que a minha lista pessoas ela seja concluída. E vamos ver então o que acontece. Perceba então que ele imprimiu cada uma das pessoas dessa lista de maneira até que se esgotou, né? Então ele fez aqui seis repetições. E aqui, essa pessoa aqui, na verdade, é uma variável que muda. Mas eu poderia, por exemplo, colocar um nome que é apenas um iterador, né? À medida que eu vou percorrendo essas posições, é como se isso daqui fosse incrementando. Então fica posição 0, aí no próximo loop ele vira posição 1, no próximo loop o i vira 2, e aí ele imprime o conteúdo de 2 na posição 2. Então vamos lá. Viu que é a mesma coisa? Pessoa e pessoas. Pessoa. Agora, se a gente fizer essa brincadeira que é pessoas, que é o mesmo nome da lista, não vai rolar. Oh, rolou. De alguma forma. Ah, sim, claro. Mas ele imprimiu, tipo assim, todo o conteúdo de uma vez. Sacou? Mas o ideal é que a gente pense, assim, na ideia de imprimir o conteúdo linha a linha. Ok? Que aí ele passa por cada uma desses itens. E aqui a gente usa também uma função len que já é embutida para saber o tamanho da nossa lista. Len pessoas. Então aqui confirma, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas, beleza. E aqui eu quero imprimir o conteúdo na posição 0 da lista pessoas. Então eu vou imprimir. A gente vai ver que é o João. Na posição 1, a gente vai ver que é a Marcela. E assim a gente pode trabalhar com listas e tudo mais. E se a gente for pensar que essa lista ela pode ser conter informações e dados mais complexos, como no futuro formando tabelas e a gente acessando dados a partir de uma determinada posição e depois tratando esses dados de uma maneira que a gente deseja analisá-los usando as bibliotecas do Python. Com essas informações básicas, a gente tem estruturas básicas para que você possa fazer uma análise mais completa. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês aqui hoje, né? E queria te falar também que algumas dicas finais para você não desanimar, se no início parecer um pouco complexo, ou se não parecer muito fluente, porque você precisa aprender aquela sintaxe básica, como organizar mentalmente a lógica. Não tem problema se você precisar consultar lá no Google toda hora, como é que eu faço para imprimir algum conteúdo, como é que eu faço para atribuir um valor a uma variável, não tem problema. À medida do tempo você vai ficando mais fluente nessa linguagem. E aprender Python é como aprender uma língua nova, né? A gente aprende aquelas palavras para para emitir um determinado significado, né? Então você vai formando ali o seu vocabulário à medida que você vai praticando. Então, leia sempre, escolha bons materiais, tenta seguir um método do início ao fim. Né? Se você optar pelo nosso curso da Mentorama, assista ele do início ao fim com meta, com foco, que eu tenho certeza que você vai conseguir o que deseja. Quando você estiver cansado, pare e relaxe e descanse, mas não procrastine. Se você tiver aquelas métodos e metas iniciais, como estudar todos os dias um período de tempo, que seja 15 minutos diários, mas com constância, ao longo do tempo vai ser melhor do que você estudar uma vez por semana, de repente 2 horas e ficar saturado e ansioso. Retorne ao problema com novas perspectivas quando você sentir que aquilo ali você não está conseguindo resolver, pare, pense, relaxe, descanse e nunca fique ansioso, porque o conhecimento ele vem com o tempo e a nossa atitude diante dos desafios torna o percurso cada vez melhor. Então é isso, queria agradecer, estou aberto às dúvidas, queria te convidar também a acessar minhas redes sociais novamente, para quem
não chegou a tempo, né? E tá tudo aí. Obrigado. Muito bom, super obrigada. Ó, galera, agora eu tô aqui numa saia justa tremenda, porque estouramos o tempo, agradecemos de coração a todos vocês que ficaram aqui super interagindo com a gente. Então a gente vai pegar dedo aqui, eu vou no Uni do Nitê, de olho fechado, em 2 perguntas, até porque a gente foi trocando bastante figurinha ao longo da nossa conversa. Ó, já pedi para a equipe liberar o certificado para vocês. Ah, o presente que o Felipe preparou para vocês é uma lista de livros sensacional, é uma seleção feita por ele a dedo, que eu tenho certeza que vai clarear muitos horizontes para vocês que estão especialmente no começo da trajetória. Devorem essa lista. Presente da Mentorama para vocês, um guia prático, como dar os primeiros passos na área de TI. Sabe que a gente conversou aqui sobre soft skills, hard skills, as competências que vocês precisam ter, média salarial, tá tudo lá, foi um conteúdo preparado assim, ó, com muito amor, com muito carinho para vocês. Então, bora lá. Sem mais delongas. Vou escolher uma pergunta aleatória aqui, hein? Ah, ô Paulo, eu vou te prestigiar. Uma pergunta para o Felipe. Como Python podemos ter desenvolvimento para aplicativos tanto back-end e front-end? E como Python podemos desenvolver para celular? Eu acabei explicando isso na parte que eu falei sobre os recursos da linguagem e tudo mais. Ok, então, maravilhoso. Deixa eu escolher só mais uma. O Python consegue trabalhar em projetos junto com a equipe front-end? Foi respondido também. Seguramente. Uma pergunta do Guilherme. Quanto tempo eu terei de acesso ao curso? Guilherme, a duração 15 meses. Para você saber o acesso total, clica no botão e conversa com a nossa equipe. Eles vão te esclarecer tudinho. Lembrando, 15 meses para o programa maior, 8 meses para o curso específico, o Python do zero ao Pro. Muito bem. Olha só, a Giovana trouxe uma informação bacana. Meu marido é programador e está sendo contratado para trabalhar em Portugal. Gente, oportunidades estão aí. Aqui no Brasil, fora na Europa. Galera, se joga, hein? Se joga porque o mercado está aí. Muito bem, eu vou escolher a última aqui. É uma pergunta da Glenda. Dá para começar a aprender a programar do zero já com o Python? Glenda? Sim, super sim, muito sim, né? Então, galera, eu vou me despedir de vocês, agradecer mais uma vez a participação de todos. Felipe, super obrigada por compartilhar com a gente, pela sua disponibilidade. Galera do chat, vocês foram nota 1000. Adorei a interação de vocês. Para receber o certificado, galera, clica aqui no link que foi disponibilizado para vocês. Aproveitem, batam uma foto aqui, leiam esse QR Code, acessem o nosso blog, né? Vamos fazer uma pose bacana para a galera printar. Isso. Marcar a Mentorama, marcar o Felipe nas redes sociais, sigam a gente, tem muito conteúdo valioso lá para vocês. E a gente espera vocês no próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.